Oi pessoal, eu sou a Duda e o vídeo de hoje é sobre dicas de livros de terror e horror para entrar no clima do Halloween. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo antes ou depois do Halloween, mas como estamos numa época para o clima de livros de horror e terror, então vamos lá. Eu só vou dar dica de livros que eu li, ou seja, eu tenho vários livros aqui em casa de terror que parecem ser bem promissores, mas como eu ainda não li, eu não vejo sentido em dar dicas de coisas que eu não li, né? Então, mesmo que eu ache que eles sejam bons. Então, todos os livros que estão aqui eu já li, eu tentei separar mais ou menos o tipo de terror, mas eu não consegui muito bem, então vamos lá, meio aleatório. Eu não sou das mais consumidoras de livros de terror, porque eu sou muito medrosa. Então, é um tipo de terror que eu aguento. Então, vamos lá. Começando por o livro do Poe, que está aqui na frente, de Essential Tales and Poems. Esse aqui é em inglês, mas claro que tem vários livros do Edgar Allan Poe em português. Esse aqui é um livro de contos e poemas. Eu fiz questão de comprar esse na língua original, porque eu adoro os poemas do Poe, e eu acho que os poemas têm a sonoridade perfeita na língua original, e claro que perde alguma coisa quando a gente vai traduzir. Os contos especificamente também são muito bons, e tem alguns contos bem macabros. O meu conto preferido do Poe até hoje ainda é A Queda da Casa de Usher. É um dos contos que eu mais gosto, que eu acho mais sombrio, eu adoro o clima, mas também tem o Gato Preto, que é maravilhoso. A Máscara da Morte Rubra, eu acho que é esse o nome, eu ia até olhar aqui, mas aqui vai ter o nome em inglês. Enfim, eu não li esta edição aqui, mas eu já li praticamente todos os contos de Edgar Allan Poe. Essa edição eu só li os poemas. Eu tenho outra edição só de contos que está em algum lugar na minha estante, e eu li vários contos do Poe, mas eu pretendo depois reler no idioma original mesmo os contos também. E claro que o Poe tem tudo a ver com esse clima de livros de terror. Outro terror mais sobrenatural é o livro A Outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso, é o mesmo livro, não é continuação, do Henry James. Esse daqui também é um terror clássico, e é o típico livro de terror, ou seja, existe um grupo de personagens que estão contando uma história numa noite chuvosa ao redor da lareira. E esse cara, um homem mais velho, já conta uma história bem aterrorizante que ele tomou conhecimento. E essa história vai falar de uma casa que pode ser que esteja mal assombrada e tem algumas crianças bizarras. Talvez esse livro não seja para todos os gostos, porque o autor gosta de deixar muita coisa a cargo do leitor, o leitor que decide no que ele quer acreditar ou não. E eu sei que algumas pessoas não gostam desse tipo de artifício, desse tipo de escolha, mas eu particularmente adorei. Esse aqui é um dos meus livros favoritos de terror, A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Um que eu li mais recentemente, que me deu um pouquinho de medo também, é o livro Os Três, da Sarah Lotz. Eu achei bem macabro em várias partes, a gente fica na dúvida sobre o que exatamente o livro fala ao longo da leitura, né? O final é mais conclusivo. Eu sei que algumas pessoas não curtiram muito o final, mas eu particularmente adorei. Eu gostei muito desse livro, eu gostei muito da narrativa da autora, e eu tive medo em diversas partes. Então, realmente, é um livro que eu consideraria terror mesmo. Outro livro de terror, terrorzão, é um que eu li há mais tempo, li há muitos anos já, que é As Ruínas, do Scott Smith. Inclusive tem filme deste livro, eu nunca tive coragem de assistir o filme porque eu achei o livro muito bizarro. É aquele tipo de livro de terror horrendo, que várias coisas ruins acontecem com os personagens. É um grupo de jovens em férias no México, e lá eles descobrem um local do qual não podem mais sair. E várias coisas bizarras começam a acontecer. E é um terror bem terror mesmo, tá? Eu morri de medo desse livro. Tudo bem que eu li acho que em 2008. Eu não sei se eu coloquei a data aqui. Eu li em 2008 e colocava ainda a data nessa época. E aqui atrás tem uma citação do maravilhoso mestre do terror, Stephen King, falando que é um longo e desesperado grito de horror. Então você já tem uma ideia. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só dar uma olhadinha na sinopse para não me estender muito, mas realmente é um livro terror com T maiúsculo. Eu peguei um que talvez não seja um tão terror, mas é um livro sombrio e que eu considero que tem vários aspectos de terror nele, que é O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Eu escolhi especificamente esse livro do Zafón porque eu considero esse o livro mais sombrio do autor. O Zafón sempre coloca um toque bem sombrio em todos os livros dele. A Sombra do Vento também tem isso, mas O Jogo do Anjo é num nível muito mais elevado, e eu tive medo de verdade em várias partes desse livro. E eu me lembro que na época em que eu li, faz muito tempo também, acho que também foi lá para 2009, por aí. Na época, foi em 2009, acertei, tô com a memória boa. Na época em que eu li, eu lembro que no meio da leitura faltou luz na minha casa e eu quase morri, porque tava numa parte de muito medo. Mas eu peguei um mais infanto-juvenil, que também dá medo, que também é um livro puxado mais pro terror, do autor, quem quiser um livro mais rápido, por exemplo, que é O Príncipe da Neblina, publicado aqui no Brasil como O Príncipe da Névoa. Essa aqui é uma edição de Portugal. Olha só que capa linda, gente. Só essa capa já passa esse aspecto mais sombrio da leitura. E é outro livro do autor que eu gostei muito, eu acho que o terror tá presente do início ao final. Esse aqui não é um terror tão medo assim, mas dá medo, principalmente levando em consideração que é um infanto juvenil. Se eu fosse criança lendo este livro, eu morreria de medo.
Outro livro mais voltado para crianças, esse aqui realmente é um terror mais brando mesmo, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, é o Coraline, do Neil Gaiman. É uma história infantil e, levando em consideração que ela é infantil, ela dá medo pra caramba, porque realmente é meio macabro, né? Uma garota que encontra uma porta que a leva a uma realidade paralela, igual a que ela vive, só que os pais dela são muito mais macabros nessa nova realidade, eles têm uns olhos de botões, é uma coisa muito bizarra e a personagem passa por poucas e boas durante o livro. Então, é um livro infantil de terror, certamente, eu acho que o meu preferido é Coraline, até porque eu não sei muitos livros infantis de terror, tenho que ser sincero. Outro mais sobrenatural, esse não é infantil, tá? Esse é adulto, é O Último Passageiro, do Manel Loureiro. Envolve um navio assombrado, então os personagens vão para esse navio para uma última viagem e muita coisa bizarra acontece. É um livro que me deu medo também. Pra quem gosta desse tipo de história com elementos mais fantasmagóricos e coisas inexplicáveis, eu acho que é um bom livro de terror. Bom, já que eu falei do Manel Loureiro, eu vou pegar outro do Manel Loureiro que tá aqui na pilha, que é Apocalipse Z, o primeiro livro de uma trilogia de zumbis do mesmo autor, que é um autor espanhol. E é muito legal esse livro. Vocês podem achar que eu sou a pessoa mais hipócrita do mundo porque eu ainda não terminei de ler. Mas eu quero muito terminar de ler, eu estava adorando a história. Eu vou terminar de ler este ano, eu prometo isso, porque é uma história que eu gostei demais. E é um blogueiro que conta a história. Ele tá lá escrevendo no blog dele coisas inexplicáveis que acabam acontecendo, que estão acontecendo no mundo, até que essas coisas chegam perto demais dele, entendeu? E o mundo entra num colapso zumbi, até certo ponto, até que chega um ponto em que ele tem que largar o blog e continuar escrevendo esse relato através de um diário, porque a internet não existe mais. É um livro muito interessante, gente. Eu gostei demais, por mais que eu ainda não tenha terminado. Claro que eu não poderia deixar de falar do livro mais clássico de todos em relação à história de zumbis, que é o A Noite dos Mortos-Vivos e a Volta dos Mortos-Vivos. Temos 2 em 1 aqui nesta edição, porque é o precursor das histórias de zumbis. Foi o próprio John Russo, juntamente com outro roteirista que escreveram um roteiro para o filme, que eu esqueci o nome dele agora, que criaram os zumbis como nós os conhecemos hoje, como comedores de carne humana terríveis, né? E é basicamente o que a gente mais tem em zumbis, é isso, é o ataque zumbi, a contaminação, e foram eles que criaram isso. Essa é a história original, precursora de todas as outras histórias de zumbis. Então eu acho que quem gosta de história de zumbis é um must read, você tem que ler esse livro, porque esse é o que originou tudo. Não só por ser o precursor, ele é um livro muito bom, ele é um livro chocante, que tem muitas coisas horríveis, muitas situações horrendas, e a gente vê que os vilões não são apenas os zumbis, mas também os seres humanos. É muito bacana, adorei demais esse livro. Tem resenha no blog, na verdade tem resenha de vários outros que eu mostrei, eu não vou ficar dizendo isso. Qualquer coisa, deem uma olhadinha lá, caso vocês queiram procurar alguma resenha específica. Continuando no mundo dos zumbis, eu escolhi O Celular, do Stephen King, que é um livro muito, muito bom. Eu não li muitos livros do Stephen King, e os que eu li eu não considero terror. Então esse aqui foi o único que eu considerei mais voltado para o gênero terror. Como eu sou muito medrosa, eu comecei a ler os livros do Stephen King por alguns que não eram de terror, como A Zona Morta, que é muito mais drama. Eu li Carrie a Estranha, eu não considero Carrie a Estranha um livro de terror, eu considero um livro dramático também, não dá nem um pouco de medo. Eu li Sob a Redoma, mas Sob a Redoma também não é um livro de terror, então enfim. O livro que eu considero terror entre os que eu li do Stephen King é Celular, e é um livro mais voltado para o mundo dos zumbis. É um tipo específico de zumbis, mas não deixa de ser chamado de zumbis. Enfim, no livro ele não é chamado de zumbi, tá? Porque isso fique claro, mas é muito legal. Vai ter o filme deste livro, que é com o John Cusack, que eu não sei quando é que vai estrear, mas eu sei que fecharam o elenco e tudo mais, e vai estrear. É claro que eu quero puxar mais pro lado do terror do Stephen King, e eu pretendo fazer isso. Mas por enquanto, o único de terror mesmo que eu li foi esse, e talvez nem seja o mais terror. Eu sei que existem outros livros do autor muito mais voltados para esse gênero, como o It, né, A Coisa, O Iluminado, o Cemitério, aquele Salem's Lot. Mas enfim, não li ainda, então não posso falar nada. E por último, nesse mundo dos zumbis, um que não é tão de terror, mas como é história de zumbis, e como este é um vídeo de dicas de filmes como este é um vídeo de dica de livros de terror e horror, esse aqui é mais voltado pro horror, né? Porque é uma coisa muito horrível acontecendo com o mundo, que é o Guerra Mundial Z, do Max Brooks, que é mais uma forma de documentários e entrevistas. Então não dá tanto medo, mas é um livro extremamente interessante. Quem quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada na resenha, porque eu completamente me apaixonei por esse livro, com a forma como ele é contado e pela visão ampla do autor que ele teve para poder construir essa história, e é uma coisa assim, incrível. Não tem nada a ver com o filme, a única similaridade entre o filme, o Guerra Mundial Z, e o livro é o título, e acreditei, é o título mesmo e nada mais. O filme não tem nada a ver com o livro, dá pra ler os dois e assistir sem fazer a menor conexão, podia se chamar até de outra coisa. Agora um terror mais psicológico, Psicose, do Robert Bloch. Claro que não podia faltar isso, né? Um livro de terror,
mas mais voltado para o lado do thriller psicológico também. E quem não conhece a história, né, eu sei que é difícil achar uma pessoa que não conhece o final da história, é bem surpreendente, né? Claro que todo mundo já sabe o final hoje em dia, não tem mais aquele elemento surpresa por conta do filme que todo mundo já assistiu, mas é um livro muito surpreendente, que tem uma reviravolta bacana, e principalmente levando em conta da época que ele foi escrito, então não tinha tantas histórias ainda desse jeito, né? Muito, muito bom. Puxando mais pro lado vampirinho, eu peguei aqui essa edição que tem 3 livros de terror em um só, e são 3 livros muito bons, mas eu não posso falar do Frankenstein, porque eu não li Frankenstein. Então, mais uma vez, eu vou me deter mais no Médico e o Monstro e em Drácula. Quem gosta de vampiros tem que ler Drácula, claro, porque Drácula é o precursor de tudo que a gente conhece em relação à história de vampiros. E eu adorei o livro de Drácula, faz tempo que eu li também, é contado em forma de cartas e diários e tudo mais. E é uma história muito legal. Eu acho que todo mundo tem que ler, até porque os filmes e as adaptações modificaram muito a história original, tornaram até mais romântica, uma coisa que eu gosto. Inclusive, eu assisti recentemente o Drácula, A História Nunca Contada, que tá passando nos cinemas, e eu gostei muito do filme. Eu não sei se tantas pessoas assim vão gostar, eu gostei porque tem mais romance, eu adorei o Drácula no filme, torci muito para o Drácula, então eu não sei se é pra todos os gostos não, mas eu adorei o filme. E a história de Drácula original não é romântica, mas os filmes que foram feitos depois, como aquele Drácula de Bram Stoker, que é com Gary Oldman, a Winona Ryder, o Keanu Reeves, ele é um filme romântico também, então tem essa mistura, tanto esse outro quanto as outras adaptações, a série que estava passando na Universal, enfim, são todos românticos, mas a história original não é. E eu gostei demais, adorei a forma como ela é contada, adorei como tudo aconteceu. E o Médico e o Monstro é um terror mais psicológico. Eu não li o Médico e o Monstro nessa edição, apesar de eu também ter lido numa edição da Martine Claret, mas eu gosto muito da edição original que eu li. Eu tenho até ela aqui na minha estante em algum lugar, mas eu não vou pegar agora, preferi pegar esse aqui que era mais prático. Eu vou deixar a foto aqui do lado, porque no final desta edição tem um conto muito macabro do Robert Louis Stevenson, que se chama Janet do Pescoço Torcido. É uma historinha de terror com um T maiúsculo mesmo, que dá muito medo. É super recomendado pra quem procurar algo mais terror. E o Médico e o Monstro é mais puxado, é um terror puxado para o thriller psicológico, né? Pro lado mais psicológico, e fala da dualidade, para o bem e para o mal, que todo ser humano carrega em si. Creio que todo mundo conhece a história, e é muito interessante, uma história bem pequenininha. Esse livro é até um pouquinho mais grosso porque carrega 3 histórias, mas a história do Médico e o Monstro em si é muito pequena. Por último, eu escolhi um livro que traz vários autores famosos da literatura universal, que é esse A Causa Secreta e Outros Contos de Horror. Nomes como Machado de Assis, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson, alguns desses autores nós falamos aqui já hoje, Edgar Allan Poe, e são histórias muito legais. Os contos são selecionados, então tem contos muito bons, tem alguns contos mais voltados para o sobrenatural, outros voltados mais para o horror em si, mais para o suspense, mas são contos muito legais. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei querendo mais, ansiando por mais. Então, mesmo para quem não conhece muito esses autores, que eu creio que todos já conheçam, mas caso você não tenha lido algo específico dele ainda, talvez seja até uma boa introdução na obra deles, e é um livro bem bacaninha e super pequenininho, então bem rápido de ler. Para quem quer, por exemplo, ler alguma coisa no Halloween, Dia das Bruxas, é uma boa pedida, né, que dá pra ler numa sentada só, porque é muito pequenininho. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não ficou o vídeo mais terrorístico de todos os tempos, né, porque como eu falei pra vocês, eu não costumo ler tantos livros de terror assim. Tô lendo mais aos poucos, quero me aventurar mais nesse gênero, porque eu gosto do gênero, mas eu sou muito medrosa. Tem algumas histórias que eu prefiro não encarar. Claro que tem vários outros livros de terror por aí, vários inclusive que estão aqui em casa que eu quero ler, mas eu não ia recomendar livros que eu ainda não li, porque não faz sentido. Espero que vocês tenham gostado, que tenham uma ótima semana. Comentem o que vocês andam lendo, se vocês gostam do gênero, se vocês já leram alguns desses livros, o que vocês acharam, enfim. Comentem à vontade, beijo super grande pra todo mundo e até a próxima.